Dermatologista. Lúpus é o assunto de hoje no quadro Só Saúde. Lúpus que, inclusive, é um dos alertas da campanha Fevereiro Roxo, né? Chegaram alguns questionamentos aqui, a gente estava até batendo um papo nos bastidores, né, doutora? Chegaram alguns questionamentos aqui no WhatsApp do Mulher Demais, o 991050400. A Andréia mora no bairro das Indústrias e disse que tem uma amiga diagnosticada com lúpus. E ela disse que, para além das questões de diagnóstico, tratamento, essa amiga também sofre por conta de preconceito, por causa das manchas que tem no seu corpo, e algumas pessoas se afastam dela. E aí a Andréia quer saber se a doença é transmissível, doutora, se esse preconceito de alguma forma tem fundamento. Não, esse preconceito não tem fundamento. Lúpus não é uma doença contagiosa e, portanto, não há por que discriminar ninguém, mesmo que assim fosse, não haveria motivos para discriminação. Verdade. Mas ela não é contagiosa. A Leninha de Solânia, obrigada também pela sua participação, um abraço aí para a turma toda de Solânia. Ela disse que tem lúpus, fibromialgia, tireoide, Hashimoto e outras doenças autoimunes. Ela diz que qualquer alimento, com o consumo de qualquer alimento, ela sente que incha o abdômen, que passa mal com dores, náuseas. O cabelo dela está caindo, as unhas também estão muito frágeis, a pele está ficando com um aspecto arroxeado, os olhos doem, então uma série de sintomas, né, doutora? O que pode ser feito aqui nesse caso e se realmente essas doenças, né, e aqui no caso também a fibromialgia, se elas têm algo em comum, alguma relação entre elas? O lúpus e a tireoidite de Hashimoto são doenças autoimunes. Existe relação entre elas, sim, elas podem coexistir, não é? Pode haver uma sobreposição de doenças autoimunes. Por exemplo, o lúpus e a doença de Sjögren, ou o lúpus e a tireoidite de Hashimoto, pode existir isso, mais de uma doença autoimune. Mas a fibromialgia, ela não é uma doença autoimune. Ela é uma síndrome dolorosa crônica que não tem nenhuma relação com autoimunidade ou inflamação, certo? Mas existe alguns pacientes com lúpus e com outras doenças autoimunes que podem ter a sua síndrome dolorosa crônica, a sua fibromialgia. Nesse caso aqui, já que ela percebe, né, a junção de vários sintomas e que com certeza influenciam na qualidade de vida dela, precisa ter tratamento adequado, né, doutora? E constante, não dá para tomar uma medicação uma vez, ir ao médico uma vez e achar que está resolvido, né? O tratamento do lúpus e de todas as doenças autoimunes é um tratamento contínuo. É aquele tratamento que você sempre precisa, pelo menos, da assistência do seu médico reumatologista de forma regular, não é? Porque você vai precisar do uso de medicações, mas você também vai precisar de exames, de avaliações periódicas. Então, é um paciente que vai estar sempre precisando visitar o seu médico e tem controle dos seus sintomas. Muito bem. Mais uma dúvida agora da Rose Santos. Ela trouxe até o nome de uma síndrome que eu confesso que nunca tinha escutado falar, viu, doutora? É a síndrome de Sjögren. É assim que chama? Ela tem Sjögren, né? Ela disse que se preocupa com a relação entre essa síndrome e o lúpus. E ela quer saber se vale essa preocupação mesmo, doutora. São duas doenças autoimunes, como eu falei antes, as doenças autoimunes elas podem coexistir. E o lúpus e a doença de Sjögren são duas doenças que muitas vezes coexistem, que há uma superposição delas. Mas ambas têm controle, como eu já falei, é importante a avaliação, o acompanhamento regular do reumatologista e que tudo fica bem, fica controlável. A Adriana também trouxe aqui um relato e dúvida no WhatsApp do Mulher Demais. Ela disse que foi diagnosticada com lúpus. Ela sente que de manhã está ótima, faz as tarefas normalmente, à tarde ela já começa a se sentir mal. Às vezes está bem e às vezes ela até está de cama, né? E ela disse que algumas pessoas não entendem. Como é que você estava boa e agora já está deitada, prostrada? O humor muda demais, fica explosivo, do nada discuto com meu esposo, meus filhos. O que é que eu posso fazer nesse caso aí, doutora? Essa paciente tem lúpus? Ela disse que foi diagnosticada com lúpus, sim. Na doença existem alterações, às vezes, de humor, né? É comum, alterações de humor, e que é preciso saber conviver. Talvez isso esteja relacionado com a própria atividade de doença, então é preciso controle dessa atividade de doença. E os familiares, as pessoas que convivem, têm que
compreender o paciente que é portador de lúpus, né? Que é um paciente mais, digamos, delicado, que você precisa ter uma atenção mais especial a ele, entender os seus momentos e principalmente não deixá-lo sem esse acompanhamento médico do reumatologista, que é tão importante. Sem dúvida. E eu lembro que no bloco anterior, né, a Lilian, que trouxe o relato, a experiência pessoal dela pra gente, né, compartilhou, ela disse que também, junto com o tratamento medicamentoso, também inseriu a questão da terapia. Isso aí também vale para todos os pacientes, doutora? A psicoterapia é algo importante em pacientes que têm doença crônica, né? O apoio de um profissional especializado, assim como o trabalho do reumatologista com uma equipe multidisciplinar também é interessante. O reumatologista precisa para ele não só do medicamento, da prescrição do medicamento. É importante que o paciente com uma doença autoimune, como o lúpus, ele tenha um apoio de um psicólogo, ele tenha uma atividade física regular, acompanhada por um profissional de educação física, ele tenha fisioterapia nos momentos necessários. Então, assim, é sempre uma doença, são doenças, as doenças autoimunes, e especificamente o lúpus, que precisam muitas vezes de um acompanhamento multidisciplinar, não desprezando a figura do reumatologista que estará sempre presente. Sem dúvida. Doutora, obrigada, viu, pela sua brilhante participação, tirando as dúvidas aqui do pessoal de casa. Obrigada a você. Obrigada, viu? Boa semana. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Muito bem.